Bom, turma, dando continuidade aqui no livro de língua portuguesa, o livro um ainda, né, para a gente terminar, eu selecionei aqui, porque essa atividade 4 da página 123 seria uma atividade para ser feita na sala de aula. Como nós não estamos em sala de aula, eu separei aqui 4 adivinhas, né, o que é, e vou ditar para vocês. Se vocês quiserem, vocês copiam aí nas linhas, vocês já vão copiando aí na linha. E vocês vão ilustrar aqui ao lado. Então, esse enunciado aqui não está valendo para essa atividade que eu vou fazer com vocês agora. A atividade que eu vou fazer com vocês é o quê? Eu vou dizer adivinha e vocês desenham ao lado e copiam. Podem copiar, se der o tempo para vocês, se der para copiar. Então, eu vou falando como se fosse um ditado. Eu vou falar, vocês copiam e depois vocês vão desenhar a resposta da adivinha, ok? E irão mandar para mim, certo? Então, tem aí. Primeira adivinha. Cai no chão e não se quebra. Então, o primeiro quadrinho, viu, gente? Cai no chão e não se quebra. Cai na água e se desmancha. Então, vocês vão ter que adivinhar o que é e irão desenhar aqui no quadrinho ao lado, respondendo com o desenho. Vou repetir a adivinha, certo? Cai no chão e não se quebra. Cai na água e se desmancha. Que será? A segunda adivinha. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, mas não é peixe. Essa é fácil. Tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, mas não é peixe. Dê a resposta aqui ao lado, desenhando. Terceira adivinha. O que é o que é? Tem pernas, mas não pode andar. Como é que ela tem pernas e não pode andar, hein? Tem pernas, mas não pode andar. Quem será? Vocês desenham aqui ao lado. O desenho de vocês, como vocês souberem fazer. Se quiserem, faz o desenho e coloca o nome abaixo, certo? Dorme em pé e anda deitado. Essa acho que também é fácil. Dorme em pé e anda deitado. Quem será? Desenha aqui no quadradinho, certo? Na página 124, que eu vou fazer com vocês também agora, eu vou repetir as adivinhas, certo? Vou repetir. Primeira adivinha. Cai no chão e não se quebra. Cai na água e se desmancha. Cai no chão e não se quebra. Cai na água e se desmancha. A segunda adivinha, o que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem escamas, mas não é peixe. Quem será? Na terceira adivinha, o que é o que é? Tem pernas, mas não pode andar. Quarta adivinha, dorme em pé e anda deitado. Certo? Então, agora a gente vai passar realmente para 124, certo? Vai fazer a 124. Diversão entre palavras e imagens. Então, aí é uma tirinha, né? Que chama tirinha, esses desenhos que fazem em quadrinhos, que tem nos gibis. Leia a tirinha abaixo com a ajuda de um adulto. Então, eu vou ler aqui para vocês. Armandinho é o título da tirinha. Armandinho é esse menino, certo? Mamãe, o Dinho tem uma coisa para contar. Não é mesmo, senhor Armando?
Aí ele olha para a mãe e diz: Te amo. Então, na primeira questão, tem dizendo: observe a aparência de Armandinho no primeiro e no segundo quadrinho. Então, no primeiro e no segundo. Então, ele diz sim, né? Quando o pai fala: não é mesmo, senhor Armandinho? Aí ele faz sim. Aí depois ele olha para a mamãe e faz: te amo. Então, o que Armandinho realmente. Então, vocês vão observar o primeiro e o segundo quadrinho e responder aos itens. Letra A. O que Armandinho realmente teria para contar para a mãe dele? Aí tem duas opções: que ele fez algo de errado ou que ele ama a mãe dele. Observem lá a tirinha. Letra B. Pinte como Armandinho parece estar. Ele está envergonhado, apaixonado ou sujo? Como será que ele está? 2. O final da tirinha é surpreendente, porque a resposta de Armandinho é exatamente o que se esperava ou diferente do que se esperava. Então, marquem aí a opção, certo? Então, essa atividade, né, fica como uma atividade feita em videoaula, né? Digamos assim. Seria sala, né? Se nós estivéssemos indo para a escola. Na 125 e 126 tem um texto, que esse texto será lido pelo adulto, né? Então, eu vou ler aqui, vou fazer uma leitura aqui. Ou vocês aproveitam já a minha leitura, ou, se quiser em casa ainda, a mamãe, o papai, quem estiver acompanhando vocês, relê novamente, ok? Faz uma nova leitura, outra leitura. Então, eu vou ler aqui a atividade, que ela é para casa, né? Vai na agenda de vocês. Tem aqui: feche o livro e escute a leitura que seu professor fará do texto Como Apareceu a Escuridão. Só um instante, viu, gente, que caiu aqui. Só que, quando eu fizer a leitura, eu vou fazer a leitura direta, né? Eu não vou fazer a atividade com vocês, porque ela é para ser feita em casa, ok? Então, eu vou ler o texto somente. Como apareceu a escuridão? Serra Leoa. Então, é uma história contada nessa região de Serra Leoa, que é na África. Serra Leoa. Voltei, foi que caiu aqui o palito e eu não quero deixar no chão cada cachorrinho. Pronto. No princípio do princípio do princípio do mundo, não existiam nem a escuridão, nem o frio. O sol sempre brilhava durante o dia e à noite a lua fazia muito clarão, o suficiente para enxergar. Porém, um dia, os deuses chamaram o morcego e lhe deram uma trouxa muito misteriosa para que ele a levasse até a lua. Disseram-lhe que dentro da trouxa havia a escuridão, mas que não tinham tempo para lhe dar maiores detalhes. O morcego obedeceu aos deuses e foi procurar a lua, sem saber exatamente do que se tratava aquela missão tão estranha. Foi sobrevoando as paisagens tranquilamente, com a trouxa bem amarrada nas costas. Aos poucos, começou a ficar com fome e a se sentir cansado. Não tinha pressa alguma, então descarregou a trouxa, deixou-a na beira do caminho e foi buscar alguma coisa para comer. Mas enquanto estava distraído, procurando comida, apareceu um grupo de animais desconhecidos que o observava de longe. Os animais, cheios de curiosidade, se aproximaram lentamente
e sem fazer nenhum ruído, da trouxa que o morcego deixara ali no chão. Vou ler novamente essa parte, viu, gente? Os animais, cheios de curiosidade, se aproximaram lentamente e sem fazer nenhum ruído da trouxa que o morcego deixara ali no chão. O que será que havia dentro? O que será, gente? O morcego voltou ao lugar onde estava sua trouxa na hora em que os animais estavam desamarrando o último pedaço de barbante. Correu para tê-los, mas era tarde demais. Correu para detê-los, para parar que eles fizessem aquilo, né? Correu para detê-los, mas era tarde demais. A escuridão abriu caminho a partir do fundo da trouxa, subiu até o céu e foi manchando de modo rapidíssimo, sem que ninguém pudesse fazer nada. O morcego voou atrás dela, tentando deter a escuridão e fazê-la voltar para dentro da trouxa, mas era impossível. E agora, o que aconteceria quando os deuses descobrissem o que havia acontecido? Contudo, quanto mais se esforçava para capturar a escuridão, mais ela se espalhava por toda parte. Finalmente, ele voltou para o chão, recolheu as asas e foi dormir esgotado. Depois de dormir o quanto pôde, o morcego acordou num mundo muito estranho, muito escuro, e mais uma vez saiu voando em todas as direções, tentando capturar a escuridão, sem sucesso. O morcego não conseguiu trazer a escuridão de volta para a trouxa, e desde aquele dia, se vocês encontrarem um morcego e repararem bem, vão ver que, assim que o sol se põe e aparece a escuridão, eles saem disparada voando em todas as direções para tentar uma vez mais capturar a escuridão e levá-la até a lua, tal como lhe haviam pedido os deuses. A escuridão reina então a noite inteira e ninguém pode evitar isso. Bonita a história, né, gente? Tem aí Ana, é muito pequenininho. Quem escreveu, né, essa história? Acho que adaptou. Ana Ponte Soler. Como apareceu a escuridão. O Príncipe Medroso e outros contos africanos. Veio da África essa história. Então é uma releitura, né, da história, como apareceu a escuridão. Então aí tem duas questões, né, que vocês farão. Releiam o texto, né, como pede aqui no início, né? Vocês vão ficar atentos, pois algumas perguntas serão feitas durante a leitura quando os números aparecerem. Poxa. Então, vocês vão fazer só a leitura, certo? Façam a leitura. Essa atividade seria de sala também, mas aí vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fechar o livro, escutar a leitura que o adulto fará do texto, como apareceu a escuridão, ok? Aí vocês vão prestar bem atenção na história e depois o adulto irá fazer perguntas sobre o texto a vocês. E da interpretação, vocês irão fazer a questão 2 e 3, que está na página 127, ok? Então é isso. Até a próxima aula. E lembrando que na aula de artes, eu coloquei para vocês lá na plataforma do colégio, no YouTube, um vídeo, né, que eu já falei desse vídeo na aula de geografia, mas vou reforçar agora. Um vídeo que é referente à aula de arte de vocês. Esse vídeo é sobre
o meio ambiente, né? Que amanhã, aliás, que hoje é é, o dia mundial, né? Do meio ambiente. Então, assim, esse vídeo é uma animação, é um vídeo infantil da Turma da Mônica, que vai mostrar para vocês algumas situações em que o homem polui o meio ambiente a, como é que se diz? E as consequências disso, né? Então aí vocês assistam e depois vocês irão comentar esse vídeo, esse filmezinho que vocês irão assistir, vocês irão comentar em um vídeo e mandar para mim no Discovery, certo? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.